Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Um Lugar ao Sol, o Felipe assumirá o namoro com a Rebeca definitivamente e deixará a Bela revoltada com o fato de ter sido trocada pela mãe de sua melhor amiga. Enquanto Felipe vai decidir contar para Júlia sobre seu romance com a Rebeca, que passou a ser vivido às claras, independentemente do preconceito de algumas pessoas a respeito da diferença de idade entre eles, a Bela fará uma descoberta que vai fazer com que ela tenha uma briga feia com a Cecília, tanto que as duas acabarão rompendo a amizade de maneira definitiva e a Bela descontará toda a sua raiva e frustração em cima da Cecília. E no vídeo de hoje veremos o Túlio chantageando o Christian e o colocando na pior. Também veremos a Noca tendo um encontro surpreendente. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude do Santiago em se casar com a Érica? Ou acha que os dois não têm nada a ver? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da Gabriela na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Bela ficará horrorizada ao descobrir que a Cecília já sabia que o Felipe estava se envolvendo com a Rebeca e acusará a amiga de ser uma traidora. A Bela ficará extremamente irritada e horrorizada ao descobrir que a Cecília já sabia de tudo e dirá que já fez de tudo pela Cecília, sendo dessa maneira medíocre que recebe uma retribuição. Inconformada, a Cecília rebaterá os argumentos da Bela, justificando que não tinha como falar para a amiga algo tão repugnante, pois estava com vergonha da Rebeca. A Cecília vai garantir que chegou a romper relações com a Rebeca justamente ao descobrir o que ela estava fazendo com o Felipe, motivo pelo qual precisou da ajuda do Breno para alugar um apartamento e se livrar de vez da mãe. Entretanto, a Bela jogará na cara da Cecília que, se ela fosse sua amiga de verdade, jamais esconderia algo assim de seu conhecimento. A Bela dirá que, se estivesse no lugar da Cecília, correria o risco de perder a amizade da amiga, mas que em momento algum pensaria em esconder uma barbaridade dessas, garantindo que não existe justificativa para mentira e traição. A Bela afirmará que é uma pessoa tranquila, que releva absolutamente tudo, menos o fato de uma pessoa que se diz gostar de você esconder algo tão relevante que a envolve diretamente. Assim, a Bela mandará a Cecília lhe poupar dessas baboseiras, porque não está mais afim de escutar conversa fiada. Por fim, a Bela dirá que não quer mais ouvir falar no nome da Cecília e nem olhar para a cara dela, afirmando ainda que foi um livramento descobrir que estava cultivando uma cobra como amiga. Já o Felipe estará completamente apaixonado pela Rebeca e ficará radiante ao contar para Júlia que eles assumiram um relacionamento sério sem precisar mais esconder de ninguém. O Felipe chegará a se emocionar ao dizer que chegou a pensar que isso nunca poderia acontecer, porque a Rebeca não queria arriscar a segurança que tinha antes. Porém, ao perceber que estava em um casamento falido, onde o marido dela só continuava por interesse, ela acabou percebendo que era melhor viver um sentimento real, dando uma banana para a sociedade e para o preconceito da maioria das pessoas. O Felipe afirmará que, se precisasse, faria
tudo de novo e que não se arrepende em momento algum de ter lutado pela mulher que ama. A Júlia demonstrará estar orgulhosa do filho por sua atitude e os dois vão se abraçar. A Júlia ainda afirmará que, apesar de não ser de grande valia, gostaria de estar presente para o Felipe, para absolutamente tudo que ele precisar, exatamente da mesma maneira que ele esteve por ela. O Felipe vai garantir que isso faz toda a diferença, porque conta com esse carinho e afeto que só podem ser dados por uma mãe que ama o filho incondicionalmente. O Felipe também apontará que está muito orgulhoso com a mudança da Júlia e que também se manterá presente de maneira efetiva em sua recuperação. Além disso, o clima de romance começará a pairar no ar. Isso porque a Noca começará a ter um interesse recíproco pelo Aníbal. O Reginaldo Faria é quem entrará na novela Um Lugar ao Sol para dar vida ao Aníbal, que é um aposentado que conquistará o coração da Noca. O romance dos dois na novela das 9 mostrará que os idosos também amam e que a vida e as relações íntimas continuam mesmo com a chegada da terceira idade. A partir do capítulo desta segunda-feira, dia 14, a avó da Lara conhecerá o veterano e o aposentado logo demonstrará que está encantado pela dona do restaurante escondidinho da Noca. Ele não perderá a chance de flertar e conquistá-la. O novo personagem a convidará para jantar, fazendo de tudo para demonstrar seu interesse. Mas inicialmente a cozinheira se fará de difícil e recusará o encontro. Entretanto, o coração da Noca já estará balançado pelo Aníbal, ficando esse fato nítido para o público, mesmo que a avó da Lara queira abafar o sentimento. Defensora da terceira idade, a Noca contratará o Aníbal para fazer um novo letreiro para o seu restaurante. Com isso, os dois ficarão ainda mais próximos. Mais adiante no folhetim da Alicia Manzo, o aposentado conseguirá conquistar a avó da Tayane e os dois acabarão se envolvendo antes da idosa ir atrás do Jerônimo para revelar que é mãe dele e acertar as contas com o seu passado. Além disso, o Túlio começará a mostrar que seus limites já não existem mais e será capaz de chantagear o Christian com o apoio da Ruth. O Túlio afirmará para Ruth que o Santiago não passa de um imbecil, sendo que, graças a ele, os dois poderão passar uma temporada no exterior, viajando às custas do empresário, garantindo que essa é a chance que o casal precisava de passar o velhote para trás. A Ruth argumentará que, no fim das contas, o fato do magnata ter escolhido um sucessor fora da família Assunção acabou facilitando as coisas para eles, pois seria necessário aguardar um tempo maior para que o Túlio obtivesse uma alta quantia proveniente dos cofres da Redentor. O Túlio ainda dirá que, se não fosse com a ajuda da Ruth, ele jamais teria conseguido desviar tanto dinheiro das contas da Redentor, garantindo ainda que eles serão capazes de construir o próprio império às custas do panaca do Santiago. Assim, a Ruth dará todo o apoio que puder para que o Túlio manipule e chantageie o Christian, porque como os dois pretendem fugir juntos com uma grana preta da Redentor, os problemas vão recair por completo nas costas do Christian, que estava conivente com todo o golpe. Entretanto, os vilões não contavam com o fato de que o Christian já está exausto dessa vida de aparências, em razão do dinheiro e do status que tem vivido durante o tempo que se passa por Renato. Além de toda a barbaridade que os golpistas falarão sobre os desvios, a Ruth e o Túlio revelarão que pretendem armar um sequestro de uma das filhas do Santiago, de maneira que possam obter uma alta quantia de resgate para colocar as mãos na grana preta de uma vez só. O Túlio revelará que o valor será de 5 milhões e
que pretende sequestrar a filha favorita do Santiago, especificamente a Rebeca. Até mesmo o Luan ficará chocado com a frieza do Túlio, que armará contra a ex-mulher com quem tem uma filha. Isso porque, mais adiante, o garoto ouvirá uma conversa suspeita. O Túlio dirá para Ruth que, se for necessário, mandar alguma prova para o Santiago a respeito do que os supostos sequestradores são capazes de fazer caso não consigam o valor integral do resgate, fará isso sem pensar duas vezes. O público será capaz de ver o grau de frieza do Túlio no momento que o mau caráter for mostrado numa conversa com a Ruth, sugerindo até que eles enviem uma orelha ou um dedo para o Santiago. O Túlio argumentará que depois de tudo que a Rebeca aprontou com ele, praticamente tirando suas chances de se tornar sucessor da Redentor, merece ficar sem alguma coisa. Tudo isso será dito pelo Túlio para Ruth em meio a gargalhadas. O Túlio e a Ruth decidirão continuar agindo normalmente para não levantar suspeitas de absolutamente ninguém, enquanto Crápula se encarregará de chantagear o Christian. Uma chamada do Túlio para o Christian será realizada, o ameaçando de expor seu segredo da falsa identidade, caso não o ajude a abrir os cofres da Redentor para pegar cada centavo da fortuna do Santiago. E nesse momento, o Christian se verá sem alternativa, porque o Túlio deixará claro que não tem absolutamente nada a perder, diferente do Christian, porque já tem a vida feita e pode fugir o quanto antes. Já o farsante, além de não ter ninguém, as pessoas que supostamente se importam com ele acreditam que ele seja o Renato, motivo pelo qual farão questão de mandá-lo para a cadeia no momento que souberem da troca de identidade. E aí, pessoal, será que o Christian vai cair na chantagem? O que você acha? Me conta aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Além disso, nos capítulos finais da trama, o Luan acabará ouvindo o Túlio falar ao celular sobre o sequestro de uma das filhas do Santiago para obter uma alta quantia de resgate. O garoto vai tentar contar que a Rebeca será sequestrada, mas o Santiago cairá na risada e achará que se trata de algum tipo de brincadeira. É aí que o Túlio intervirá, se aproximando do garoto, o segurando forte pelo braço e dizendo que vai levar o Luan para dar uma voltinha pela empresa. O Túlio ainda dirá em tom de ameaça para o Luan no ouvido dele que, se o garoto não ficar quietinho, a mãe dele é quem vai sofrer as consequências. Com medo de que os vilões façam algo contra a Érica, o Luan vai acompanhar o Túlio, que o levará até a Ruth para deixá-lo com ela. O Túlio e a Ruth levarão o garoto para um hotel caso precisem mantê-lo longe por muito tempo e chegarão ao consenso de dizer a todos que o Luan foi sequestrado. O casal afirmará que só falta decidir o que será feito com o menino depois disso, especificamente se deverão eliminá-lo ou ainda se o devolverão para Érica depois que estiverem com a grana em mãos. A essa altura, o Luan ficará atento a toda a conversa do casal e prestará bastante atenção, pois tem certeza de que será encontrado e precisará ajudar a polícia a prender os criminosos. O Túlio falará para Ruth que vai manter o garoto vivo por enquanto, apenas para conseguir arrancar mais dinheiro do Santiago, e depois eles se livrarão do Luan para sempre, de modo que ninguém descubra que os dois estão envolvidos nos desvios da Redentor, bem como no sequestro da Rebeca, que ainda será realizado. O Santiago começará a procurar pelo Luan na empresa e perguntará se alguém viu o garoto. Um dos funcionários do empresário revelará que o Túlio foi quem saiu com ele para dar uma volta, mas depois disso não o viu mais. Desesperado, o Santiago começará a gritar pelo Luan e, ao não localizá-lo, perguntará para as recepcionistas se elas viram o Túlio sair com um garoto. É aí
que o Santiago descobrirá que o Luan saiu de fato com o bandido. O Túlio ligará para a empresa aos prantos, simulando um baita desespero, pedindo para falar com Santiago. O magnata atenderá a chamada e perguntará o que está havendo e onde está o Luan. É aí que o Túlio dirá que saiu para levar o garoto para tomar um sorvete em sua companhia, mas que no caminho ele foi sequestrado. O Túlio ainda dirá que não pôde fazer nada e que os criminosos também levaram todos os seus pertences, motivo pelo qual estará ligando de um telefone público. Abalado, Santiago passará mal mais uma vez e pedirá uma carona de volta para casa, pois a Érica precisa saber sobre o que houve. Ao chegar e revelar os detalhes para a companheira, a Érica surtará e cairá no choro, argumentando que isso não pode ter acontecido justamente com seu filho. O Santiago vai dizer para Érica que foi muito estranha a última conversa que teve com o garoto, que disse alguma coisa sobre a Rebeca ser sequestrada. O Santiago ainda admitirá que achou que seria algum tipo de brincadeira do garoto, estando arrependido por tê-lo deixado com o Túlio. Além disso, na última semana de Um Lugar ao Sol, o Ronei terá um desfecho trágico depois de se envolver com bandidos para tentar acabar com a Stephanie de uma vez por todas. Porém, antes que ele se dê mal, o Ronei revelará um segredo que vai abalar absolutamente todos da trama. O Ronei vai admitir que abandonou seus filhos do primeiro relacionamento e fugiu para não ter que arcar com as responsabilidades financeiras. O Ronei vai surtar cada vez mais pelo fato da esposa não querer mais nada com ele e estar determinada, além de se separar, eliminá-lo definitivamente de sua vida. Inconformado com a separação, o Ronei decidirá dar um fim na própria ex-companheira, mesmo com toda a história que eles carregam juntos. Ele não será capaz de admitir que os dois viveram um casamento tóxico e falido, já que havia chegado ao fim. Assim, o Ronei se envolverá com gente da barra pesada sob a justificativa de que a Stephanie não ficará com ele e também não ficará com mais ninguém. Nos próximos capítulos da trama, os finais, o Ronei começará uma pesquisa aprofundada a respeito de pessoas envolvidas no crime. Ele, então, acabará se recordando de que já havia precisado de serviços sujos durante seu primeiro relacionamento. Assim, ele ligará para uma traficante de bebês. Nesse ponto, o público perceberá que o Ronei é muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A Suelen atenderá a ligação do Ronei e logo em seguida irá para um encontro com ele em um local misterioso. Durante a conversa, a mulher comentará que há tempos os dois não se viam, mas que tinha certeza que um dia o Ronei precisaria novamente de seus serviços. Antes que o Ronei possa dizer do que ele precisa, a Suelen questionará se ele deseja negociar mais algum bebê. O Ronei engolirá seco e justificará que aquilo foi por pura necessidade e que jamais venderia os filhos com uma mulher que amasse para uma traficante. Entretanto, a Suelen cairá na gargalhada e mandará o Crápula contar essa historinha para outra, porque ambos são farinha do mesmo saco, ainda que o Ronei não queira admitir. A Suelen ainda dirá que os filhos dele estão muito melhor sem esse pai horrível que ela sabe que seria capaz de atrocidades e apenas fez um bem para as crianças. O Ronei vai se exaltar, mandará ela calar a boca e exigirá que a mulher nunca mais toque nesse assunto outra vez. O bandido argumentará que o preço para ele não é problema, que vai pagar o que for necessário, mas que exige que esse transtorno seja apagado de vez de sua vida. Assim, a Suelen entenderá no mesmo instante que o Ronei quer eliminar alguém, mas ela acreditará se tratar de um inimigo
e perguntará o nome dele. Entretanto, para surpresa da criminosa, o Roney irá ordenar que a Suelen dê um fim definitivo na Stephanie, sua ex-companheira, deixando a mulher bastante surpresa. E o rosto do Roney será focado para mostrar quanto ódio ele carrega dentro de si ao final da conversa. Ele estará realmente determinado a acabar com a vida da Stephanie e mostrará que seu ciúme e possessividade não têm limites. A Suelen explicará para o Roney que agora comanda uma quadrilha, mas que ainda assim existe um poderoso chefão, alguém que está acima dela e sua identidade deve ser mantida em sigilo. A Suelen argumentará que essa pessoa jamais poderá ser colocada em evidência, porque isso acabaria com todo o esquema, pois mexeria com magnatas e diversas pessoas do alto escalão. Assim, a Suelen deixará claro que a única pessoa que cuidará de tudo será ela, porque absolutamente nenhum detalhe pode vazar. A mulher também afirmará que só vai fazer esse serviço para o Roney porque a venda dos bebês no passado lhe trouxe muito dinheiro e possibilitou para que ela entrasse para esse esquema criminoso tão lucrativo. O Roney não vai sequer rebater os argumentos dela e dirá que a única coisa que deseja é ter sua ordem atendida, independentemente de como será realizado o crime e por quem. A Suelen pedirá um prazo para o Roney para contatar um de seus subordinados e dirá que no próximo encontro ele deverá pagar a quantia de R$50 mil. O Roney concordará e irá para casa disposto a acabar com a vida da Stephanie, bem como de qualquer pessoa que tente impedi-lo. Na semana seguinte, a Suelen fará uma ligação para o Roney, marcando o encontro, e ele sairá correndo para encontrar a criminosa. O Roney entregará uma sacola cheia de dinheiro e a forma como ele obterá o valor ficará sob absoluto sigilo. Entretanto, diante de tantas barbaridades, ficará claro que boa coisa o Crápula não aprontou. A Suelen ainda será esculachada pelo bandido, que a culpará pela demora na realização do crime encomendado contra a Stephanie, deixando claro que não tem tempo a perder. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!